Hey pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer oficialmente nosso primeiro vídeo de costura. Na realidade eu já ensinei vocês a fazerem a saia godê uma vez e tem nos vídeos antigos aqui do canal, mas eu resolvi gravar ela de novo, de um jeitinho diferente e tudo mais. Eu fui aprendendo novas coisas e também aproveitando esse vídeo para ensinar vocês a colocar o zíper. Então, todos os vídeos que a gente vai precisar de zíper, não vou precisar ficar ensinando em todo, então vai estar nesse daqui. Mas antes da gente ir para este tutorial, se você caiu de paraquedas aqui, gostou dessa pessoinha, não se esquece de se inscrever para poder continuar acompanhando todas as coisinhas por aqui. Se você já é de casa, deixa o seu gostei, fortalece a amizade aí, ajuda nós. E me sigam nas redes sociais para vocês verem todas as coisas que eu ando postando. Eu sempre tô perguntando as coisas para vocês lá, tá bom? E hoje eu vou ensinar então vocês a fazerem a saia godê com suspensório, já que eu já tinha ensinado a fazer a saia. Uma vez eu resolvi fazer um pouquinho diferente, então ela vai ser com suspensório. Eu fiz duas, eu fiz essa vermelha, eu fiz uma preta que eu tô amando usar. E também o diferencial que vai ter nesse é que elas têm bolso, então eu tô tipo botando bolso em todas as minhas coisas. Porque eu gosto muito de usar saia e eu sinto falta de ter bolso, então vai ter bolso em tudo. Agora sim, sem mais enrolação, bora para esse tutorial. Bom, gente, eu peguei um tecidinho, então, pra mostrar como que a gente vai dobrar o tecido maior, né? Você vai dobrar ele no meio, geralmente o tecido já vem dobrado no meio, e aí você vai dobrar mais uma vez, porque a gente vai fazer o godê duplo, que é aquele godê que fica um círculo bem perfeitinho. A continha que eu usei para fazer a minha foi pegar a medida da minha cintura, menos 2 centímetros e dividir por 6. Essa medida você vai marcar na pontinha. Calma que eu já vou mostrar no tecido para vocês, tá bom? Ficou mais ou menos assim e depois a gente vai pôr o comprimento. Você pede para alguém medir o comprimento ou meça em alguma saia que você goste. Quando a gente cortar, que é o que eu estou fazendo aí no paninho, ele vai ficar um círculo bem perfeitinho, que não é o caso que ficou esse aí, porque eu fiz tudo de qualquer jeito para mostrar para vocês. Ele fica um círculo bem bonitinho. E agora bora ali pro tecido grande para mostrar para vocês. O tecido, então, como eu compro tricoline, às vezes ele já vem dobrado em uma parte, ele vem dobrado bem pequenininho. Então eu só abro ali ele. E aí ele já tá dobrado uma parte ali, que nem eu tô abrindo pra vocês verem. E aí eu dobro a segunda parte pra gente poder cortar o godê. Como tinha muito tecido ali, eu não ia usar ele inteiro, eu dobrei mais ou menos até o tamanho que eu iria usar. Eu já sei mais ou menos de cabeça o tamanho que eu iria usar, então eu dobrei. E aí agora a gente vem pra colocar as medidas. Com a fita métrica, então, gente, você vai pegar e vai pegar aquela continha que a gente fez, que é a cintura menos 2 dividido por 6, e você vai ir marcando com o giz, que nem eu fiz ali, até fazer esse semicírculo ali. Dessa partezinha, então, você vai medir o comprimento da tua saia. Então, você vai colocar desse risquinho de giz que a gente fez até o comprimento. E lembre de colocar uns 2, 3 centímetros para poder fazer a barrinha, costuras e tudo mais. Então, você vem fazendo mais um círculo maiorzinho, que nem eu tô fazendo ali. Com esse círculo feito, então, ele fica assim, bem bonitinho. Agora é só cortar e vai ter o círculo completo. Ele vai ficar bem redondinho. E fica assim, então, quando a gente abre ele. Com as rebarbinhas que sobraram, então, do tecido, eu vim pra fazer uma tira pra gente usar de cos. Então, você vai pegar a medida da tua cintura, vai adicionar mais alguns centímetros pra poder ter costura e tudo mais. E é melhor sempre cortar um pouquinho maior pra caso ter algum problema, pelo menos sobra e não falta. A largura do cos é muito relativa, você pode gostar de um cos mais largo ou de um cos mais fininho. Eu gosto de fazer o meu geralmente com uns 4 centímetros, 3 centímetros, então geralmente eu corto de 7 a 8 ou 9 porque a gente tem que ter uma sobrinha, então varia. Se você quer um cos de uns 5 centímetros, é bom você cortar ele com pelo menos 11 para ter a costura, 11, 12. Então eu cortei a largura que eu queria e ficou uma tirinha.
Para os suspensórios eu cortei mais ou menos a mesma largura, vocês podem escolher o tamanho, a largura que vocês querem, mas não façam muito fino porque daí fica difícil de desvirar. E aí eu cortei umas tiras maiores para eu poder depois medir o tamanho que seria o suspensório para minha saia. Então eu peguei ele, dobrei no meio do jeito que vocês estão vendo aí, com o lado avesso para fora, e você vai passar uma costura de fora a fora. Depois que você passou a costura, vai ficar desse jeito, e aí que é o difícil, que a gente tem que desvirar. Para desvirar dá um pouquinho de trabalho, mas com paciência você consegue. Por isso que não é bom fazer ele muito fino, que senão fica horrível de desvirar. Depois que eu desvirei eles, eu passei eles com o ferro e fiz a costura ficar no meinho, que nem eu tô mostrando aí pra vocês, pra ela ficar mais escondida. E aí eu passei uma costura em toda a bordinha dele. A costura ficou assim, então, mas isso é opcional se vocês querem ou não fazer, fica um acabamento mais bonito. Caso vocês estejam usando um tecido que não estique, precise pôr zíper, a gente precisa fazer uma abertura para poder encaixar o zíper. Então, geralmente eu abro bem no vínculo que fica do tecido dobrado, porque já tá retinho e fica muito mais fácil. Se você estiver usando um tecido que estica, você não precisa abrir para pôr zíper, tá bom? É só se o teu tecido não esticar. Vamos então aplicar o cos. Você vai pegar o lado direito, que é o lado estampado, o lado certo do teu tecido, e colocar ele ali com o avesso de dentro da saia, porque a gente vai virar pra fora depois, ele tem que ficar bem certinho. E vai costurar toda a volta desse jeito. A costura vai ficar assim pra fora mesmo da saia, pro lado de fora. Então você vai dobrar uma vez e dobrar duas, que nem eu fiz ali, por cima dessa costura pra gente esconder ela. Pera aí, eu passei ela então, essa bordinha que a gente dobrou, que nem vocês estão vendo aí, fica muito mais fácil se você passar no ferro. Você empurra a costurinha pra dentro e dobra ela. Então você vai esconder essa costura pra fora e passar uma costura reta em toda a volta. Ela vai ficar assim então depois que ficar feita, gente. Fica super bonitinho, a costurinha super some ali dentro e fica um cos bem lindinho. Bora então aplicar o zíper. Para aplicar o zíper eu tenho dois calcadores, esse de plástico e tenho um de metal. Eu tô usando mais o de metal hoje em dia, mas eu vou mostrar como que funciona o de plástico também para vocês. Ele encaixa dentro da canaletinha do zíper para você poder costurar do ladinho e fica bem certinho. Aí fica a critério de vocês qual vocês acham melhor. Eu tenho gostado de usar mais o de metal porque eu não preciso trocar a peça toda, então, para poder costurar. A gente então coloca o zíper no lugar onde a gente vai costurar. Você vai colocar ele como se ele estivesse de frente ali pro tecido, pro lado certo do tecido. Ajeita ele bem na bordinha, que nem eu coloquei ali, e aí é só colocar na máquina. Esse calcador que é de metal, ele também tem um encaixezinho para ir bem certinho na canaleta do zíper, não ter perigo de você costurar em cima, porque se você costurar em cima, pode acontecer do zíper estourar. Então é só fazer uma costura reta mesmo. No meio do caminho eu decidi abrir de vez a abertura, porque eu acho muito mais fácil aplicar o zíper com a saia inteira aberta, mas isso aí é de gosto mesmo, eu acho bem mais fácil. Depois que eu terminei, ele fica assim, então eu gosto sempre de fechar ele pra daí eu ajeitar onde ele vai ficar do outro lado, porque já aconteceu de eu colocar errado e ter que soltar ele todo, então eu sempre faço isso pra ajeitar. Esse calcador, ele muda de lado pra você poder mudar o lado do zíper, porque um é lado direito, outro é lado esquerdo, e fica muito mais fácil. Acho que desse lado dá pra vocês verem melhor como ele encaixa certinho na canaleta do zíper. Depois que você terminou, então, ele vai ficar desse jeitinho aí, gente. Eu fui pro overlock depois, eu devia ter passado antes de pôr o zíper, mas é porque esse tecido que eu tô usando desfia. Se você não tem overlock, você pode fazer um ponto zigue-zague bem pequenininho que ajuda o tecido a não desfiar também. Depois, então, eu fui fechar aquele finalzinho da saia que ficou aberto. Eu começo uma costura reta mais ou menos antes do finalzinho do zíper, que nem eu mostrei ali pra vocês, e só desço com ela mesmo. Eu gosto de pôr um zíper maior, porque como eu tenho um quadril um pouco mais largo, fica melhor de vestir a saia depois. Se você tem quadril largo, eu indico isso também, deixar um zíper bem grande, porque fica mais fácil de vestir depois.
Agora, então, vamos pra barra. Eu passei a primeira dobra, porque a gente vai ter que dobrar 2 vezes, que nem eu fiz ali. E ajuda muito se você passar a ferro, principalmente se você estiver usando um tecido plano, tipo eu que tô usando tricoline. Então, você vai dobrar uma vez, dobrar a segunda, e aí vai passar uma costura em toda a volta. Essa parte é meio chatinha, porque como ficou um círculo enorme, demora um pouquinho, mas é tranquilo de fazer, é só uma costura retinha. Se você não quiser suspensórios, acabou aí a saia, mas como a gente está colocando, né, você vai colocar o seu suspensório por dentro do cos, que nem eu mostrei ali, e vai passar uma costurinha reta para segurar. Eu coloquei primeiro os de trás e depois eu vinha colocar os da frente, costurar a parte da frente, porque aí você pode decidir se você quer que ele fique cruzado ou retinho, e aí é só fazer a costurinha também. Bom, gente, depois que eu terminei a saia, eu decidi que eu queria botar um bolso nela, mas eu indico vocês fazerem isso antes de pôr o cos. O que eu fiz? Eu abri a lateral ali, que nem vocês estão vendo, e cortei 2 tecidinhos nesse formato meio redondinho, que serviria a minha mão dentro. Com isso, então, eu coloquei eles ali pra dentro do tecido, com o lado direito deles pra fora, porque depois ele vai ficar dentro do bolso e fica bonitinho. E aí passei uma costurinha reta no cantinho dos dois, só ali nesse cantinho, nessa abertura que a gente fez. Lembrando que eu fiz dos 2 lados. E mais uma vez, fica muito melhor fazer isso antes de fazer o cos, porque o acabamento fica mais bonito. Depois, então, que eu costurei, ele ficou desse jeito. Aí eu só joguei o bolsinho pra fora ali, lembrando que esse é o lado avesso, no caso, e fiz uma costura em volta dele. Ele fica assim, lembrando de fechar em cima ali no cos. E aí, a sainha ficou com bolso, porque fica muito mais prática, muito melhor. É uma dica para vocês conseguirem pôr bolso em saia que vocês tenham já aí. E ficou assim, então, o resultado. Eu gostei tanto do resultado que eu acabei fazendo uma preta também. Gente, eu tô amando compor looks com elas, porque elas ficaram muito fofas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam aí na casa de vocês. Se vocês fizerem, me mandem fotos. E vocês podem estar fazendo a saia godê com qualquer tipo de tecido. Eu gosto muito de trabalhar com tricoline, mas vocês podem fazer em malha, vocês podem fazer em cetim, vocês podem... Usem a criatividade de vocês. Aqui eu gosto muito desse tecido aqui, praticamente todas as coisas que vão ter aqui no canal eu vou estar mexendo com tricoline, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. É isso, até o próximo vídeo. Beijinhos!